Bom dia, papais, mamães, amiguinhos. E aí, preparados para fazer aquele desenho lindo que nós combinamos lá na igreja, aquele desenho colorido, bem bonito que a gente combinou domingo passado para a gente montar o nosso mural lá na igreja? E aí, vocês já estão pensando? Então, eu estou passando aqui para relembrar, né? Para lembrar que temos esse compromisso para domingo que vem. E eu fiquei de colocar aqui uma relação dos motivos, dos temas que para vocês escolherem, né? Escolherem o desenho que vão fazer. Então, conforme a gente combinou, são dois desenhos, né? Para ser feito no papel A4, né? Pode ser na horizontal ou na vertical. E assim, um desenho bem bonito, desenho lindo, como só vocês sabem fazer, né? A gente montar esse mural. E, e também é para colocar um versículo escrito assim, menorzinho que der, no cantinho direito do papel, né, e colocar o nominho de vocês no desenho, para a gente montar o mural lá na igreja. Então, papais, mamães, eu passando aqui para pedir que vocês, por favor, me ajudem aí os seus filhos, ajudem eles na escolha do versículo. O versículo é sobre o próprio tema que eles escolherem para desenhar. Ao final desse vídeo eu vou colocar as instruções mais detalhadas de como deve ser esse desenho. Né? São dois desenhos. Né? Se de repente não der, que seja um, mas que nenhuma criança deixe de fazer. É muito importante. E aí, qual é o objetivo desse trabalho, né? Desse mural? Eu não sei se vocês sabem, mas há 2 anos atrás, exatamente no mês de setembro, nós iniciamos o projeto Panorama Bíblico, ali no Ministério Infantil. Né? E tem sido muito abençoador esse projeto, né? Tanto para as crianças quanto para a gente que participa dele, por todos nós do Ministério. Temos sido assim tocados, temos aprendido muito com as crianças e também com tudo aquilo que vivemos ali por conta desse projeto. Eu vou contar aqui, né, eu vou contar aqui agora um pouquinho do que tem sido, do que foi essa nossa caminhada por esse projeto. Como eu falei, o objetivo é montar esse mural. Por quê? Né? Nós estamos fazendo o encerramento da primeira parte do projeto Panorama Bíblico. Né? Essa parte ela vai da criação do mundo até Malaquias, que foi o último profeta citado na Bíblia antes do nascimento de Jesus. Né? Então nós estamos encerrando essa parte que iniciamos aí há 2 anos atrás. Então eu vou contar aqui um pouquinho do que foi isso para vocês ficarem sabendo com mais detalhe e se empolgarem também como nós, né, durante todo esse tempo nos empolgamos e fomos abençoados. Então nós começamos, né, nós iniciamos essa viagem, né, todos os domingos. Nós partimos aí da Igreja Cristã Bíblica, enquanto vocês assistiam o culto, não é? Nós partimos para uma viagem no tempo, na história do nosso povo, daqueles que foram, daqueles dos quais nós descendemos, né, os nossos antepassados, né, o povo de Deus e a história de Deus, a história do nosso Deus, que em todas as histórias, em todas as viagens que fizemos, ele estava ali, né, cuidando, abençoando, dirigindo, perdoando, enfim, Deus estava em todos os momentos dessa história. Ele está em todos os momentos dessa história que foi vivida pelos nossos antepassados. Né? Então nós começamos lá na criação, quando Deus fez o mundo. Hein, crianças? Vocês se lembram? Lembram aí, amiguinhos, de como foi essa história? Né? Estivemos lá, né? Nós embarcamos numa nave, eram 6 naves, são 6 naves, que todo domingo partem aí da igreja para essa história. Então, 6 naves chegaram lá na criação para ver como Deus criou o mundo, como Deus criou todas as coisas. Né? Como criou o homem, e depois, quando Deus descansou. Foi assim, foi muito empolgante. Né? Depois nós embarcamos com Noé. Né? Mas antes disso, nós vimos também que o início do pecado, né? A primeira desobediência do homem, né? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus
assim, testados por Satanás, eles escolheram desobedecer a Deus e pecaram e foram expulsos do paraíso, não é? Então, assim, estivemos ali observando tudo isso e aprendendo. Porque essas viagens que nós fazemos ela, para cada ponto que nós visitamos em 2 domingos, de uma certa maneira, em 2 domingos. No primeiro domingo, a gente vai, embarca para a história, né? Em 1 hora a gente conhece parte de tudo aquilo que aconteceu ali, né? Suficiente para ser conhecido em 1 hora. E no domingo seguinte a gente senta junto lá na igreja e conta, as crianças contam e a gente participa também contando, ajudando e usando tudo aquilo que a gente viu ali como ensinamento, né? As coisas ruins como um alerta para que a gente não faça, né? E as coisas boas, que é aquilo que Deus espera de nós. É enfatizado e tem sido assim durante 2 anos. Então, domingo sim, a gente viaja. No domingo seguinte a gente conta a história. E aí, no próximo domingo, a gente vai para um outro ponto, assim, seguindo toda aquela cronologia bíblica, né? Que vai desde a criação, como foi para nós, até Malaquias. Então, há 2 meses, há 2 domingos atrás, nós chegamos até Malaquias, né? E ali nós encerramos essa parte essa primeira parte do panorama bíblico. Aí, crianças, lembra quando nós embarcamos com Noé naquela arca cheia de bichos? Lembra da girafa, né? O leão, né? Que toda aquela braveza, ele parecia um gatinho ali na arca. Ali todos conviviam bem, né? A família de Noé, né? Toda aquela chuva, gente, que chuva, que chuva, que chuva. Foi terrível, né? Depois nós vimos aquele pássaro trazendo no bico aquele raminho de oliveira, mostrando que havia terra próximo dali. Depois Deus encerrando toda aquela tragédia com um arco-íris no céu, né? Prometendo não mais destruir a terra daquela maneira. Foi assim, foi muito legal, né? Depois nós estivemos com Abraão, conhecemos Sara, Isaac, Jacó, né? Nós vimos como Abraão subiu aquele morro juntamente com Isaac carregando aquele feixe de lenha que ia servir para fazer o seu sacrifício. Nem como Deus proveu aquela ovelhinha para ser sacrificada no lugar de Isaac, né? Depois nós tivemos Jacó, né? A história de Jacó, todo aquele engano entre Esaú e Jacó, né? Toda aquela coisa feia que aconteceu ali. Jacó enganando Esaú. E depois Jacó lutando com o anjo, né? E a criação das 12 tribos de Israel, né? Dali partiu, sim, começou tudo, começou praticamente assim, toda a nossa história, né? E toda a história que a gente viveu a seguir, né? A partir da criação dessas 12 tribos. Aí vimos José, né? José sendo levado cativo pelos midianitas, né? Para o Egito, todo o sofrimento de José, e como ele passou por cima de tudo aquilo, como ele venceu tudo aquilo, e como ele chegou a governador do Egito, né? Então foi extraordinário. Vocês se lembram? Então, aí gente, que dozinha, nós vimos Jó, como Jó sofreu, né? Satanás, assim, testou Jó de todas as maneiras, tirou tudo que Jó tinha, ainda colocou chagas no corpo dele, aquelas feridas, como foi o sofrimento de Jó. E vocês viram como Deus recompensou Jó pela lealdade dele, né? Então, e foi assim, um aprendizado muito importante para as nossas vidas, né? Aí estivemos com Moisés lá no Egito, né? Conhecemos Faraó, toda a maldade de Faraó, né? As 10 pragas. E aí passamos com Moisés e o povo, quando Deus abriu o mar, né? E a gente passou assim, passou com medo, porque era tanta água. A gente olhava para um lado, era água, olhava para o outro, era lá água. Teve criança que viu baleia, viu peixe, viu tartaruga, viu arara, periquito. Opa, arara, periquito não tinha arara, periquito no mar. Mas tudo era possível, porque o nosso Deus é grandioso, né? E muito bem. Aí, continuando, né, nós estivemos com Josué, né, marchando lá em volta das muralhas de Jericó,
né, carregando lá a Arca da Aliança, toda aquela fé, toda aquela força do povo de Josué, o Senhor ajudando, e as trombetas destruindo as muralhas, derrubando tudo. Foi assim, um pozão danado, e foi mais um aprendizado importante, né, que tivemos ali. Aí vimos Sansão derrubar, né, derrubar lá as colunas do templo. Estivemos com Davi, quando Davi derrubou o gigante com aquela pedra, né, Davi pequenininho, aquele gigante enorme, e com uma funda e uma pedra, uma simples pedra, Davi destruiu, né, destruiu o gigante e acabou sendo rei, e foi o rei que a gente conhece, né? Aí os filhos de Davi, Salomão, né, criando a sabedoria de Salomão, o templo que Salomão criou para o Senhor, né, a riqueza que havia naquele templo, né? Enfim. Aí nós tivemos também, gente, dentro da barriga do peixe, Jonas, né? Que terrível, deveria ser um cheiro horrível. Nós não tivemos lá, mas nós vimos quando o peixe, né, engoliu Jonas e quando ele depois vomitou Jonas. Então ali nós aprendemos como nós devemos obedecer a Deus, né? O que Deus pode fazer conosco. Tivemos também, em seguida, né, nós tivemos com os profetas, né, ali em Israel, quando Israel foi destruído, o povo foi cativo para a Babilônia, né? Tivemos ali com Ezequiel no Vale de Ossos Secos, tantos ossos, caveira, tíbias, pé, mão, aqueles ossos se transformando. Deus dizendo para Ezequiel, né, profetizar para que aqueles ossos se formassem novamente em pessoas. E acabou acontecendo, né, conforme Deus havia dito, né? E aquele povo cativo na Babilônia, conhecemos Daniel, né, na cova dos leões, os amigos de Daniel na fornalha, né, como Deus cuidou, como Deus salvou extraordinariamente esses israelitas, né, que estavam ali cativos, judeus, e como Deus faz, como Deus é grandioso, né? Tivemos com Neemias na construção lá dos muros, né, de Jerusalém. E aí nós chegamos em Malaquias, né? E aí em Malaquias a gente encerrou essa primeira parte do panorama bíblico. E agora nós vamos para uma nova fase. Então, antes da gente entrar na nova fase, que seria sobre o Novo Testamento, né? Nós vamos estar aí embarcando aí, né, para novas aventuras, novas histórias, caminhando com Jesus. Nós vamos estar caminhando com Jesus, andar por onde Jesus andou, conhecer os milagres de Jesus, todos aqueles que seguiram a Jesus, os apóstolos, enfim, toda essa história linda que nós vamos estar aí vivendo aí a partir das próximas aulas. Mas antes, nós ainda vamos voltar aí no panorama bíblico, na parte do Antigo Testamento, e vamos ver um pouquinho sobre os livros de Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Lamentações, o que, por que, né, desses livros, quem escreveu, qual a importância deles para os dias de hoje, para as nossas vidas, né? Nós vamos fazer essa passagem, né, por esses livros para que fique completo essa parte do Antigo Testamento. E aí, embarcando, caminhando com Jesus, eu convido vocês, pais, né, vocês pais, papais, mamães, para embarcar junto com a gente. Né? Embarque junto com a gente, embarque junto com os seus filhos. Né? Nós vamos estar colocando aí uma série de vídeos para eles assistirem antes das aulas, né? Antes das viagens, para que já de antemão venham conhecer os lugares por onde vamos passar, o que vai ter ali. É como se fosse uma preparação para a viagem, né? E aí nós queremos que vocês estejam juntos nessa viagem. Sentem com seus filhos, assistam um vídeo com eles, comentem,
Olha, faz muito bem, é um crescimento extraordinário, um crescimento espiritual extraordinário. E só o fato de estar junto com seus filhos nesses pequenos momentos vão fazer grande diferença na vida de vocês e na vida deles. Então vamos lá, hein? Vamos lá nos preparar aí para essa nova fase que promete. Estamos com grandes ideias aí para a gente estar assim, fazendo que cada vez mais essas viagens sejam abençoadoras e sejam, sim, viagens interessantes e gostosas de se fazer. Tá bem? Então aqui ficamos por aqui. Aguardo aí os desenhos, esses lindos desenhos, né, que vocês, crianças, irão fazer e vão levar no próximo domingo para a gente ir lá na igreja. Tá bom? Aí, ó, já tem um cachorrinho aqui cobrando. Ele tá dizendo a mesma coisa. Olá, hein? Levem os desenhos, hein? Tá bom? Até lá então. Que o Senhor abençoe a todos. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau, tchau.